Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Mahassana já perdeu a conta às lágrimas que chorou desde que um dos seus filhos foi assassinado em Homs, na Síria, onde vivia. Não há pior dor do que essa, a de uma mãe com um filho nos braços, já sem vida. Desde então, o mundo de Sana desmoronou por completo. A violência em Homs era tanta que ela teve que fugir para o Vale dos Cristãos. Sem trabalho, sem fontes de rendimento, ela sobrevive apenas graças à ajuda da Fundação AES. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AES e, tal como prometido, na semana passada, vamos agora dedicar a primeira parte do nosso programa à jornada de oração. 1 milhão de crianças reza o Terço pela Paz, que juntou dezenas de rapazes e de meninas na Capelinha das Aparições, em Fátima, na quinta-feira passada, dia 18 de outubro. Esse foi, de facto, um momento único, presidido pelo cardeal Dom António Marto e que contou ainda com a presença de uma irmã vinda da longínqua Síria. E agora falámos da Síria, a irmã Annie de Mergian. Mas houve muitos outros lugares onde se rezou, muitas escolas que se juntaram a esta iniciativa internacional da Fundação AES. Podemos garantir, sem margem para qualquer dúvida, que houve muito mais do que 1 milhão de pessoas a rezar o Terço pela Paz. A oração do Terço em Fátima foi seguida, podemos dizê-lo também com toda a propriedade, religiosamente por milhares de pessoas em Portugal, pois foi transmitido em direto aqui pela Ângelus TV, mas também pelas rádios Renascença, Rádio Sim e a TV e Rádio Canção Nova. Ou seja, àquela hora houve um pleno em Portugal no que diz respeito, Catarina, aos meios de comunicação social católicos. Exatamente, Paulo, mas também importa acrescentar que também, para além destes canais de televisão e de rádio que mencionou agora aqui, também foi transmitido em direto para o mundo, para todo o mundo, através da nossa página da Fundação AES. E deixe-me dizer que tivemos um eco muito positivo desta transmissão em direto em vários países. E já agora, e por falar em plena, é também importante sublinhar e agradecer, claro, que esta iniciativa da Fundação AES, portanto, 1 milhão de crianças reza o Terço pela Paz, desde a Capelinha das Aparições, teve o apoio do Santuário de Fátima, da Rede Mundial de Oração do Papa e do Apostolado Mundial de Fátima também. Isso mesmo. Uma grande iniciativa que colheu o apoio e o aplauso de todos. Vamos voltar então a esses 30 minutos, entre as 18h30 e as 19h, em que o Portugal católico esteve unido à Fundação AES, rezando com as crianças pela paz no mundo. Minutos antes de se iniciar a oração do Terço, o cardeal António Marto reconheceu em declarações à Fundação AES que esta iniciativa tem já, Catarina, uma dimensão universal. Sim, reconheceu isso e afirmou também que o convite que a Fundação AES lhe dirigiu para presidir esta oração do Terço na Capelinha das Aparições era praticamente irrecusável, porque tendo em conta não só o simbolismo que a iniciativa tem, não é, que se revestia, portanto, crianças a rezar o Terço pela Paz, precisamente o que Nossa Senhora tinha pedido, ou pediu aqui em Fátima, aos 3 pastorinhos, portanto, às 3 crianças portuguesas, portanto, à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta. Muito bem. Vamos então ver o cardeal António Marto, ver e escutar, claro, momentos antes de se ter iniciado o Terço com as crianças, a explicar em declarações à Fundação AES a importância desta iniciativa, não só para Fátima, não só para o Santuário de Fátima, mas também para toda a Igreja. Quer dizer, isto tem uma importância para a Igreja e para o mundo, onde o Santuário de Fátima é um local de irradiação da mensagem de paz que veio do céu para a humanidade, num tempo difícil em que era ameaçada de ruína pela guerra. Hoje, como diz o nosso querido Papa Francisco, a humanidade está a viver uma 3ª Guerra Mundial em episódios. E, por conseguinte, como Nossa Senhora pediu aqui a solidariedade a todos na oração, porque a oração une-nos a todos. É uma força invisível, mas com efeitos muito visíveis. Unidos na oração, ficamos unidos também na ação e no compromisso a favor da paz no mundo. E a paz não é só feita pelos políticos, não é só feita em cimeiras dos poderosos do mundo, é feita também a partir de baixo, do povo, que a constrói artesanalmente, dia a dia,
e que procura amá-la, defendê-la e promovê-la e por conseguinte, portanto, isto tem uma dimensão universal. Eu mesmo não podia ficar alheio quando recebi o convite da ajuda que sofre para me associar a esta oração do terço pela paz e pela unidade da Igreja também, que Nossa Senhora aqui pediu, em comunhão com os inocentes, não é? São os meus caros amiguitos e amiguitas, como eu lhes chamo, as crianças. Recordo-me quando foi a canonização dos pastorinhos, a visita ao túmulo dos pastorinhos triplicou. Eu contei isto ao Papa Francisco e ele disse-me assim: sabes porquê? Porque as pessoas hoje procuram a inocência. O nosso mundo precisa da inocência e busca a inocência no meio do espetáculo da maldade que nos é dado todos os dias, porque infelizmente só nos dão com o espetáculo da maldade. O bem parece que não faz, não dá nas vistas, não é? Isso era necessário, até esta iniciativa, era necessário que tivesse uma visibilidade que tocasse o coração de toda a gente. Foi o cardeal António Marto a explicar por que razão não podia ter ficado alheio do convite da Fundação AIS para presidir a esta oração com as crianças pela paz no mundo. No arranque do terço, o cardeal de Fátima explicou que, além de se rezar pela paz, era importante também fazê-lo pela unidade da Igreja, pelas pessoas vítimas da guerra e pelo Papa Francisco. E o cardeal afirmou, Catarina, que a iniciativa da Fundação AIS era uma iniciativa... Era uma bela iniciativa. Portanto, foram de facto, Paulo, as palavras muito simpáticas do cardeal e que nos encheram de alegria e também que são também um incentivo para nós prosseguirmos nesta nossa missão de lutarmos pela paz, de juntarmos os cristãos em todo o mundo a rezarem, portanto, e correspondendo ao pedido que Nossa Senhora nos deixou aqui em Fátima há 100 anos aos 3 pastorinhos. Obrigado, Catarina. Vamos então ver Dom António Marto no arranque da oração do terço no passado dia 18 de outubro. Estamos aqui unidos e reunidos à volta de Nossa Senhora, Mãe Espiritual de toda a humanidade, para correspondermos ao convite e ao pedido que ela fez aqui de rezar o terço todos os dias pela paz no mundo. E hoje fazemos-lo através desta bela iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. 1 milhão de crianças reza pela paz. Fazemos-lo com as crianças aqui presentes, representativas das escolas de Fátima. Fazemos-lo em união com o nosso querido Papa Francisco, que nos pede para rezar pela unidade da Igreja. Fazemos-lo em união com todas as pessoas e populações vítimas da guerra em vários lugares do mundo. Fazemos-lo em união com todos os homens e mulheres que hoje invocam o dom da paz. A iniciativa da Fundação AIS, que se estendeu de norte a sul de Portugal e em pelo menos mais 83 países, teve o seu epicentro depois em Fátima, na Capelinha das Aparições, como temos vindo a referir, e culminou com a irmã Annie de Mergian, oriunda da Síria, a rezar as 3 últimas Ave-Marias em árabe. Foi, Catarina, este foi um momento único. Sim, Paulo, foi de facto um momento único também pelo simbolismo que tudo isto nos trouxe, não é? Portanto, a irmã Annie pertence à Congregação de Jesus e Maria e é coordenadora dos projetos da Fundação AIS nas cidades de Alepo e Damasco. Escutá-la então na Capelinha das Aparições aqui em Fátima, a rezar as Ave-Marias em árabe, foi de facto extraordinário e fez-nos lembrar a todos também o martírio que toda esta população da Síria tem passado nestes últimos anos. Muito bem, melhor do que todas as palavras é recordarmos esse momento em que a irmã Annie de Mergian rezou as 3 últimas Ave-Marias em árabe, juntando a sua voz aos milhares de portugueses que também rezavam o terço com as crianças pela paz no mundo. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamratu batnik, Sayyidina Yeshua al-Masih. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء
ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Estamos a recordar essa jornada de oração. 1 milhão de crianças reza o Terço pela Paz, iniciativa internacional da Fundação AES, que teve o seu epicentro na Capelinha das Aparições em Fátima, em Portugal. Mas rezou-se o Terço em muitos outros lugares, em muitas escolas, igrejas, agrupamentos e até na rua. Foi, por exemplo, o caso em Lisboa, Catarina, junto à Torre de Belém. Precisamente, Paulo. Também aí muitas pessoas responderam ao nosso convite e apareceram e tiveram num dos lugares mais mágicos, mais emblemáticos, podemos dizer, da cidade de Lisboa, a Torre de Belém, para unirem as suas vozes às crianças de todo o mundo e rezarem juntos pela paz, também com a presença do Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, Dom Nuno Brás. E o mesmo se passou um pouco por todo o mundo. Na quinta-feira, dia 18 de outubro, a oração do Terço com as crianças realizou-se em pelo menos 83 países. Só para os nossos telespectadores terem uma noção da dimensão que esta iniciativa obteve, a meio da tarde, do dia 18, na página criada na internet a nível internacional, para quem pretendesse unir-se a nível individual à oração da paz, recolhendo material de apoio, por exemplo, essa página já contabilizava mais de 600 mil adesões. Há pouco falámos na irmã Annie de Mergian, que esteve connosco durante alguns dias, não só em Fátima, mas também, Catarina, em Évora e no Porto. Sim, Paulo, de facto a irmã esteve connosco em Évora, na nossa delegação da AIS no sul de Portugal, portanto na Igreja de Santa Clara, num encontro com amigos e benfeitores da AIS, e também esteve no Porto, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Ela, Paulo, veio falar-nos da situação do seu país, a Síria, onde é responsável, como dissemos há pouco, pelos projetos portanto, coordenar os projetos que a Fundação AIS apoia nas cidades de Alepo e de Damasco. E nesses encontros, além de ter feito, podemos dizer assim, um resumo da situação do que é que se vive no seu país, ela também teve uma palavra de agradecimento, esteve também a agradecer a todos os benfeitores e amigos da Fundação AIS, que têm estado estes anos sempre ao lado da comunidade cristã deste país e que têm ajudado assim a ultrapassar este tempo tão difícil que eles têm ultrapassado. E, portanto, sem esta ajuda da Fundação AIS, seria ainda mais difícil ter passado este período de guerra. E por falar em agradecimento da irmã Annie aos benfeitores da Fundação AIS em Portugal, esta irmã, que pertence, como já dissemos, à congregação das Irmãs de Jesus e Maria, gravou uma pequena mensagem, que vamos ver já de seguida, e que é isso mesmo, é um muito obrigado a todos os que têm permitido a sobrevivência da comunidade cristã na Síria. It's my second time here in Portugal, and I'm very grateful to meet some of our benefactors and share with them about the work we are doing through their helps. So I want to say thank you for all the support you are supporting us, support the churches in Syria, all what you are doing to help the suffering of our people. I ask the Lord to bless you and bless all the good work that you are doing. And I ask you to please to continue praying for us. May God bless you and be united in prayer. Foi a mensagem da irmã Annie dirigida a todos os benfeitores e amigos da Fundação AIS em Portugal. Já agora deixo aqui uma nota. Igreja no Mundo entrevistou também a irmã Annie de Mergian, entrevista que vamos começar a ver a partir da próxima semana. Bom, a Síria é um país que tem estado e vai continuar a estar no centro das preocupações da Fundação AIS a nível internacional. E para isso está a ser desenvolvida uma campanha para este Natal, uma campanha de apoio à comunidade cristã na Síria e à reconstrução do país, pois calcula-se que mais de 13 milhões de pessoas necessitam, Catarina, de ajuda humanitária de emergência. Exatamente, Paulo, e é um número, pela sua dimensão, que mostra exatamente esta tragédia do que se abateu sobre este país. Portanto, para além disso, há 5,5 milhões de refugiados fora do país, refugiados sírios fora do país,
Grande parte da comunidade cristã também saiu para fora do país. Há mais de 6 milhões de deslocados internos e, portanto, é também a pensar nestas pessoas, a pensar todos estes deslocados que perderam tudo, que a AIS, de facto, lançou esta enorme campanha de solidariedade neste Natal, que tem portanto, o apoio a 32 projetos no valor de 1,8 milhões de euros. Uma das regiões em que mais se irá focar o apoio da ajuda à Igreja que sofre é em Alepo, considerada como a cidade mártir da Guerra Civil, que tem destruído o país desde 2011. Sim, Paulo, e entre os 7 projetos de reconstrução da cidade e que são apoiados diretamente através da generosidade dos benfeitores da AIS em todo o mundo, está a reconstrução de 3 catedrais, portanto, a Catedral Arménia, a Maronita e a Sírio-Católica. Portanto, além da importância concreta que é que estes edifícios representam na vida espiritual da comunidade local, eles também são um símbolo das raízes cristãs neste país e correspondem também à diversidade e à riqueza dos ritos que existem em Alepo. Em Portugal, a Fundação AIS está, pois, a mobilizar os seus benfeitores para que esta campanha de emergência chegue a mais famílias e permita um virar de página na história dramática e trágica que a Síria tem vindo a experimentar desde 2011. A irmã Enia, já que o dissemos, é coordenadora, é responsável pela aplicação em Damasco e em Alepo dos projetos apoiados pela AIS. Uma das pessoas que auxilia nessa tarefa é Mades Jaloum. Ela é voluntária e vai agora explicar-nos como a ajuda fornecida através da Fundação AIS tem feito toda a diferença. The help that came from the aid to the church in need is literally life-changing for so many people, because many people couldn't even afford to take their prescriptions anymore. And so they started to take it after the project started. Many people couldn't even rent a good house that doesn't have any leaking water or anything. And so they started to be able to do such things. Many students had to quit school because they couldn't afford to go to school. And now they went back to school after this help started. Aid to the Church in Need gave us hope here in the area. It was like a window of hope for those people. It gave them a big faith that something good could happen here, you know? Not only they improved life, they also saved life. Vamos agora até Moçambique, pois grupos radicais oriundos da Tanzânia querem estabelecer bases operacionais no norte do país, na província de Cabo Delgado. Quem afirma isto é Simon Pirro, inspetor-geral da polícia tanzaniana, após terem detido mais de uma centena de homens alegadamente ligados aos grupos de inspiração islâmica que têm semeado o terror, Catarina, nesta região moçambicana. O inspetor-geral da polícia tanzaniana está, no entanto, convencido que será possível anular esta intenção, pois as autoridades de Tanzânia têm boas relações com Moçambique e os outros países vizinhos e estarão todos a trabalhar em conjunto no sentido de eliminar esta ameaça terrorista. E que mais é que ele disse sobre esta centena de homens que foram detidos? Bom, o Simão Pirro afirmou que estes homens pertencem a grupos radicais provenientes de outros países, ou seja, diz que são estrangeiros, dando a entender que não é fácil também para as autoridades saber exatamente onde eles estão, porque eles escondem-se nas florestas e também sabem que são sabedores da utilização de armas de guerra. Os ataques em Cabo Delgado tiveram início em outubro do ano passado. Até agora, a violência traduz-se em cerca de 90 mortos, mais de 60 feridos e mais de 1000 casas incendiadas. Normalmente, estes ataques têm revelado uma violência brutal, com pessoas decapitadas, e sucedem numa altura em que, nesta região, estão em curso investimentos significativos ao nível dos recursos energéticos por parte de grupos multinacionais. Já no ano passado, o bispo de Pemba, Dom Luís de Lisboa, numa entrevista à Rádio Vaticano, denunciava a exploração dos recursos naturais no norte de Moçambique por empresas estrangeiras.
Essas empresas, afirmava então o prelado, estão em busca de ouro, gás natural, petróleo, madeiras e pedras preciosas. O problema é que as populações continuam extremamente pobres. Nós temos um outro problema grande no país, que é a entrada das grandes empresas multinacionais. Porque Moçambique é uma terra de muitas riquezas naturais. Então, tem chegado grandes empresas multinacionais para explorar a madeira, pedras preciosas, lá na nossa província, concretamente agora o gás, o petróleo, temos ali também ouro, grafite, etc. Se não há um compromisso sério do governo em relação a essas grandes empresas, elas levam os lucros, levam os nossos recursos e o povo fica sem nada. Todas essas empresas, por lei, têm a chamada responsabilidade social. Elas devem investir em favor do povo, porque o povo é o dono dos recursos. Não é? E nós vemos que não há uma fiscalização boa em relação a isso. As empresas lucram muito, mas aquilo que volta para a comunidade é muito pouco. Então a igreja tem olhado para essa realidade, tem tentado denunciar isso. Vamos continuar por África. As Nações Unidas denunciaram num relatório que conheceu a luz do dia na semana passada que está a haver um aumento significativo da violência no Sudão do Sul, com centenas de raptos e milhares de pessoas em fuga. E isto, Catarina, apesar de estar a haver um acordo de paz, está a ser negociado. Precisamente, Paulo. De facto, a ONU diz que cerca de 1000 pessoas terão sido raptadas e mais de 20 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas devido à onda de violência que se abateu, portanto, entre os meses de abril e de agosto no estado da Equatória Ocidental, portanto, no Sudão do Sul. Neste relatório da ONU também é referido que pelo menos 28 aldeias foram alvo de ataque por parte destas milícias armadas e há casos de mulheres e meninas, algumas com ou com apenas até cerca de 12 anos, que foram raptadas e teme-se que também sejam vítimas agora de violência sexual. Para essas mulheres e para essas raparigas, a vida transformou-se seguramente num verdadeiro inferno. Mas para os rapazes que também caíram nas malhas destes grupos, as coisas não são muito melhores. Transformados em crianças-soldado, são normalmente forçados a participarem em combates ou, pelo menos, a transportarem as armas e outro tipo de material durante as operações. O conflito no Sudão do Sul começou, recorde-se, em dezembro de 2013, opondo o presidente Salva Kiir, da etnia Dinka, ao então vice-presidente Riek Machar, da tribo Nuer, acusado de tentar organizar um golpe de Estado para conquistar o poder. No meio deste caos imenso, muitas vezes só há apenas a ajuda da Igreja, que é em muitos casos também prestada através da Fundação AIS. É verdade, Paulo, de facto a Fundação AIS tem sido uma das instituições que tem procurado estar no terreno, junto às populações locais e ajudá-las, portanto, populações que têm sido vítimas deste conflito, que se arrasta, como o Paulo lembrou aqui, já desde o final de 2013, ou seja, já há 5 anos. Portanto, o trabalho da Fundação AIS realiza-se muitas vezes com as vertentes mais virado para os refugiados, portanto, o apoio aos refugiados, correspondendo também assim a um apelo expresso do Papa Francisco que nos pede para auxiliarmos esta nação africana. Muito bem. Campos de refugiados atacados, aldeias atacadas, mulheres e raparigas sequestradas e violadas, rapazes obrigados a pegarem armas e a combater. Tudo isto cria situações de medo e leva à fuga de milhares de pessoas. Muitos fogem para países da região e alguns estão em campos de refugiados na Etiópia, por exemplo, um país vizinho do Sudão do Sul, com o qual tem uma fronteira comum bastante extensa. Jevi é um desses campos. Stefan Boni Ruot é um dos refugiados que vive aí, em Jevi. Mas é um refugiado muito especial. Ele é catequista e continua a sua missão entre as mais de 48 mil pessoas que vivem neste campo na Etiópia. A maioria vem, pois, do Sudão do Sul. Sabe qual é que é o sonho de Stefan? Ser padre, claro. It's 48,000 in Jawi refugee camp. Há 48 mil pessoas no campo de refugiados de Jawi. A guerra começou no Sudão do Sul em 2013. Quando há conflitos tribais, há combates. Morreram muitas pessoas. É por isso que estamos aqui.
Vim para cá juntamente com as minhas 2 irmãs e 3 irmãos, e também com a minha mãe. Estou aqui há 4 anos. Andamos 3 dias até chegarmos à fronteira com a Etiópia. Passamos uma semana na fronteira, só comemos algumas bolachas. Não tínhamos comida suficiente. Se não houver guerra, eu regresso. Se a guerra continuar, fico aqui. If there's no war from this, I will be back. If the war is continuous, I will stay here. There's no end unless we pray to God. A guerra não acaba a não ser que rezemos a Deus. Apesar de tudo o que acontece, louvamos a Deus. Deus ajuda toda a gente. Precisamos de um sacerdote aqui e precisamos de construir uma igreja. Precisamos de rezar a todo o momento. Gostava mesmo de ser padre. Amo a palavra de Deus. Quero ensinar a palavra de Deus à nossa comunidade. As necessidades materiais dos refugiados do Sudão do Sul são imensas. Eles também precisam de fé, de esperança e dos sacramentos. Ajude-nos a salvar a vocação destes futuros sacerdotes. A violência está a aumentar nas regiões separatistas dos Camarões, onde um jovem seminarista foi morto a tiro por soldados em frente a uma igreja. O arcebispo de Bamenda, Dom Cornélio Zezua, exige agora o fim dos conflitos. O jovem seminarista foi assassinado no passado dia 4 de outubro, na região anglófona de Yaoundé, provocando a consternação, mas também a revolta da comunidade local, Catarina. Sim, Paulo, e de facto isto é um episódio dramático e de uma violência inacreditável, porque este jovem, portanto, Gerard Andjé-Guen, de apenas 19 anos, foi assassinado brutalmente por um grupo de militares em frente à igreja paroquial de Santa Teresa de Bamsing, uma aldeia no nordeste do país. O que aconteceu na manhã dessa quinta-feira, dia 4 de outubro, mereceu até um comunicado à Arquidiocese. Nesse comunicado pode ler-se que, logo ao fim da missa, pelas 9h30 da manhã, é quando Gerard e os outros fiéis se encontravam em frente à igreja, chegou um caminhão militar que terá parado no início da rua. E depois? Bom, Paulo, depois os soldados começaram a disparar. Com medo, os fiéis refugiaram-se na sacristia, bloqueando a porta, mas o seminarista ajoelhou-se no chão e começou a rezar o terço. Os militares tentaram abrir a porta, mas não conseguiram, e então aproximaram-se de Gerard, que estava estendido no chão, e disseram para ele se levantar, e ele obedeceu com alguma hesitação, como explicou depois o arcebispo, Dom Cornélios. Depois de interrogá-lo, os soldados obrigaram de novo o seminarista a ajoelhar-se, e foi aí, nesse momento, Paulo, que então o mataram com 3 tiros no pescoço, portanto teve morte imediata. Este episódio é revelador da violência tremenda que tomou conta deste país. Calcula-se que já terão morrido mais de 400 de pessoas apenas desde o início do ano, em consequência dos confrontos entre o exército e independentistas que pretendem autonomizar a região onde predomina a língua inglesa. Mas há outros motivos, Catarina, para as pessoas terem medo. Sim, Paulo, de facto, como se não bastasse toda esta violência causada em resultado destes confrontos com os independentistas, há ainda as consequências da atuação do grupo jihadista Boko Haram, que tem atuado com relativa impunidade naquela região, portanto uma região comum entre os Camarões e a Nigéria. E há, como este episódio também deste jovem seminarista que foi assassinado e que mostra, de facto, o medo que as populações têm tido nesta zona. Outro país de África que tem merecido muita atenção aqui em Igreja no Mundo é a República Democrática do Congo. Na semana passada escutámos a denúncia e o lamento de um postulante que enviou uma mensagem para Lisboa, para a Fundação AIS. Nessa mensagem, o jovem falava na ocorrência de massacres contra as populações na região de Beni, na República Democrática do Congo. E muitas dessas populações, fugindo da violência, procuraram refugiar-se em países vizinhos. Um desses países é Angola. Só que nestes últimos dias tem havido uma troca de acusações entre os responsáveis pelos dois países, pois o governo de Luanda decidiu encetar uma luta contra o tráfico de diamantes e, com o resultado, Catarina, quase 400 mil pessoas, na maioria da República Democrática do Congo, foram obrigadas a sair do país. Exato. De facto, esta questão do tráfico de diamantes é uma questão muito séria nesta região norte de Angola e não terá havido outra solução senão, de facto, retirar estes 400 mil congoleses do país. As autoridades angolanas, entretanto, também disseram que terão confiscado diamantes no valor de 1 milhão de euros
e que mais de 200 de lugares onde havia comércio ilegal dos diamantes também foram encerrados. Este repatriamento, que as autoridades de Angola dizem que foi voluntário, terá sido violento, segundo o Governo da República Democrática do Congo, que fala mesmo em mortos e feridos. E também a ONU já manifestou a sua preocupação, temendo que mais uma grave crise humanitária possa eclodir nesta região. Este é um assunto que, naturalmente, iremos continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Agora vamos até à China, a propósito ainda do recente acordo entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos. Na semana passada, demos conta aqui da existência de uma petição internacional assinada por uma dezena de organizações não governamentais em que se pede respeito para a liberdade da crença na China. Hoje, voltamos ao tema, pois continuam as demolições de cruzes e de estruturas à igreja em diversas províncias chinesas. As últimas notícias dão conta mesmo de ações repressivas particularmente intensas em, Catarina, pelo menos 3 províncias. Sim, Paulo, num dos inúmeros casos divulgados por alguns meios próximos da chamada Igreja Clandestina, portanto, a Igreja Fiel ao Papa, há o relato de um caso ocorrido a 11 de outubro, em que dezenas de funcionários governamentais foram chamados para proceder à demolição de cruzes existentes na torre mais elevada, onde está o sino, e numa parede de uma igreja na cidade do Wenzhou, na província de Zhejiang. Mas houve alguma razão invocada para essa demolição dessa igreja tão particular? Aparentemente, Paulo, e a informação que circula é que aqueles símbolos cristãos eram demasiado visíveis desde a estação de comboios, portanto é o local onde se situa esta igreja e, portanto, foi decidido retirá-los. Agora vamos centrar a nossa atenção no Iraque. Vamos novamente ao encontro de um jornalista português, o João Francisco Gomes, do jornal Observador, que esteve recentemente neste país a convite da Fundação AIS. É uma entrevista longa, pelo que vamos escutá-la por aqui ao longo de várias semanas. O João esteve no chamado Kurdistão iraquiano, numa zona devastada pelos jihadistas, em que havia um propósito claro: destruir e erradicar a fé cristã destas terras bíblicas. Um dos locais que ele visitou e que foi tema, aliás, de uma das suas reportagens foi o mosteiro de Mar Mata. Nas suas reportagens, e eu recomendo vivamente que sejam lidas, até porque a internet permite isso, numa das suas reportagens faz referência ao mosteiro de Mar Mata, habitado por 6 monges, que nesse fatídico dia 6 de agosto de 2014 resolveram também fugir, como todas as populações fugiram em redor. Havia o alarme de que os jihadistas estavam a chegar, eles resolveram fugir, mas 2 dias depois eles decidiram que não fazia sentido para eles, monges, irem-se embora, então regressaram, aceitando até eventualmente o próprio martírio. Essa é uma história extraordinária, porque o mosteiro era uma espécie de uma ilha rodeada de jihadistas por todo o lado, não é? Foi uma das experiências mais interessantes foi conhecer aqueles monges. Eles, na verdade, eles nunca quiseram fugir. Primeiro quiseram preservar eles queriam preservar, é? eles queriam preservar os manuscritos que tinham, porque aquele mosteiro, o mosteiro de Mar Mata, que é aramaico para São Mateus, foi o fundador daquele mosteiro, era conhecido por ter uma enorme biblioteca com alguns dos principais, mais antigos e muitos pergaminhos originais da tradição siríaca ortodoxa. Portanto, estava ali muito do arquivo central daquele rito. E eles pensaram que aquele era o maior tesouro que eles tinham e não podia ser perdido às mãos do Estado Islâmico. Então, nesse dia, eles pegaram naquele arquivo e levaram-no para uma vila ali perto. Mas a norte e numa zona já protegida, em que em princípio o Estado Islâmico não chegaria. Mas decidiram de imediato voltar porque eles pensaram, bom, a nossa vocação é viver neste mosteiro. Se o nosso destino for o martírio, é aqui que o vamos enfrentar. E o que é muito interessante é que esse movimento de regresso dos monges, que acabaram por durante 3 anos ficar 3 quilómetros... Tornou-se simbólico e fez com que muitas comunidades à volta, movidas por essa resistência, podemos perguntar se foi imprudente ou não, mas movidas por essa resistência... E foram para lá viver, não é? Foram para lá viver, voltaram para as aldeias em volta e foram viver, muitas famílias até procuraram refúgio junto dos monges e quando se sobe aquele monte, o monte Al-Faf, que
também conhecido como Monte dos Milhares, porque eles antes o mosteiro era habitado por milhares de monges e ficou conhecido como Monte dos Milhares. Quando se sobe ao topo do monte, onde o mosteiro está, no fundo, encostado... É como se fosse um castelo, de alguma forma, como se fosse um castelo, uma fortaleza. Vê-se toda a volta, a planície de Nínive, vê-se Mossul ao fundo, vê-se aquelas aldeias todas, e ao fundo vê-se ainda a zona que foi a frente de batalha. Os jihadistas não passaram dali porque, entretanto, os Peshmerga, vindo do norte do Kurdistão, foram enviados pelo governo curdo para proteger aquele mosteiro. E portanto, durante 3 anos, o sopé da montanha foi um campo de batalha autêntico. A violência contra a comunidade cristã, de que o jornalista João Francisco Gomes, do jornal Observador, nos acaba de falar, remete-nos para uma das principais missões da Fundação AES na atualidade. A campanha para a reconstrução das casas e das igrejas destruídas na planície de Nínive, no Iraque. Já iremos ver um testemunho poderoso do que significou essa tentativa de eliminação, de erradicação dos cristãos nesta região. Mas para já vamos, em números, mostrar como se tem materializado a ajuda ao povo e à Igreja do Iraque através da Fundação AES. Vamos a números, Catarina? Vamos a isso, Paulo. De facto, desde agosto de 2014, portanto, desde a altura em que esta região foi atacada pelos jihadistas, a Fundação AES já enviou, a nível internacional, entenda-se, 40 milhões de euros de ajuda. Portanto, isto significou o quê? E isto poderá ser uma pergunta que os nossos telespectadores estão neste momento a fazer lá em casa. E, portanto, eu vou tentar explicar isto de uma forma muito simples para todos nós podermos entender, Paulo. Por exemplo, nós temos falado aqui nas últimas semanas que com 30 euros é possível alimentar uma família de refugiados durante um mês. E, portanto, a Fundação AES, desde 2014, já forneceu mais de 140 mil cabazes alimentares. Portanto, já investiu cerca de 2 milhões de euros em abrigo para os refugiados, ou seja, no princípio foram tendas, depois foram casas pré-fabricadas e também no pagamento de rendas de casas ou de quartos para estas famílias cristãs. Foram também distribuídos 15 mil casacos para as crianças por causa do frio do inverno. Também construímos 8 escolas para cerca de 7 mil crianças, portanto, que foram 7 mil alunos que, pelo menos, não perderam a sua formação escolar. Muito bem. Agora sou eu que vou também falar em números para se perceber melhor a peça que vamos ver já de seguida. Neste período de tempo em que o Iraque esteve dominado pelos jihadistas, só na região cristã da planície de Nínive foram profanadas 363 igrejas. 1.234 casas foram totalmente destruídas. Mais de 20 mil foram danificadas, parcialmente destruídas ou queimadas. Houve um ódio que esteve à solta. Houve uma tentativa clara de erradicação da presença cristã destas terras bíblicas. O governo húngaro tem uma exposição itinerante que mostra bem a expressão desse ódio contra os cristãos. A exposição já esteve em Nova Iorque e em Washington e agora passou pela capital italiana. E os nossos colegas da Rome Reports fizeram a reportagem. Dispararam pelo menos 6 vezes para tentar destruir o corpo de Cristo. Esta é a porta de um sacrário de uma paróquia da cidade síria de Qassab. Al-Nusura, a filial da Al-Qaeda na Síria, foi ocupada durante vários meses por esse e outros grupos jihadistas. Esta cruz, destruída pelo ISIS, pertence a uma paróquia de Batnaya, no Iraque. Noutra igreja, os terroristas dispararam contra esta imagem da Virgem Maria. Este Cristo decapitado também não escapou à profanação perpetuada pelos jihadistas. Eles tinham um objetivo claro: eliminar a presença cristã do Iraque e da Síria, o seu povo, os seus objetos litúrgicos e as suas raízes. Estes expósitos, que testemunham uma autêntica limpeza étnica, foram expostos muito perto do Vaticano. O governo húngaro reuniu-os nesta exposição, que depois de visitar Budapeste, Nova Iorque e Washington, chegou a Roma. Há pessoas não tão distantes de nós que, em algumas ocasiões, dão a própria vida ou sofrem discriminações diárias por causa da sua fé em Cristo. É bom que estes objetos, estas fotografias e as suas vozes cheguem até nós, cheguem a Roma, especialmente agora que se fala dos jovens, para percebermos o quão importante é a nossa fé e quanto lhe devemos. Quando não usaram balas, usaram fogo para destruir os livros de oração e as Bíblias. Em algumas igrejas não deixaram nenhum vestígio, e muitas das que deixaram em pé foram usadas como campo de tiro. Não foi apenas na Síria e no Iraque. O extremismo também se espalhou até ao Egito, como uma mancha de óleo. Estes são os rostos e as histórias dos 21 cristãos coptas decapitados pela ISIS numa praia da Líbia.
O seu crime foi serem cristãos nazarenos. Por essa razão, marcaram com esta letra, o N, em árabe, as casas dos infiéis, para autoproclamar o seu estado de terror. O ISIS enviou esta carta aos cristãos com um ultimato: converter-se, morrer, ou pagar la jizya, um imposto para os não-muçulmanos. Os jihadistas chegaram a cunhar a sua própria moeda, estes dinares de ouro. O mapa do Médio Oriente está cheio de feridas de sangue derramado dos cristãos que não quiseram deixar a sua terra ou renegar a sua fé, ou simplesmente, como fez o padre Rashid Ghani, não fechar as portas da sua igreja. Este padre iraquiano foi morto por extremistas em Mossul em 2007, depois da missa dominical. Em 2014, o seu túmulo, situado em Karamalesh, foi assim profanado pelos milicianos da ISIS. Do Iraque vamos agora novamente até à Síria. Vamos ao encontro de Mahasana, que já perdeu a conta às lágrimas que chorou desde que um dos seus filhos foi assassinado em Homs, onde vivia. Não há pior dor do que essa, de uma mãe com o filho nos braços, já sem vida. Desde então, o mundo de Sana desmoronou por completo. A violência em Homs era tanta que ela teve que fugir para o Vale dos Cristãos. Sem trabalho, sem fontes de rendimento, ela sobrevive apenas graças à ajuda da Fundação AES. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar. Da varanda da sua casa vê-se todo o Vale dos Cristãos. É uma mancha verde, uma montanha salpicada com o vermelho dos telhados das casas. Uma mancha de verde que esconde gente em lágrimas. Pessoas como Mahasana, quando ela olha para trás, o seu coração fica angustiado. Antes, num tempo que lhe parece agora irreal e muito distante, Mahasana vivia em Homs. Vivia bem. A vida era boa na nossa casa em Homs, explica esta mulher de meia idade com os cabelos curtos embranquecidos. Vivíamos lá com os meus filhos. Sempre que olha para trás, sempre que recorda os dias bons em Homs, Maha dificilmente aguenta as lágrimas. Sempre que recorda a sua casa, vem-lhe à memória o rosto já sem vida de um dos seus filhos, assassinado com uma bala disparada de longe. Depois de um dos meus filhos ter sido morto a tiro por um atirador furtivo, viemos para aqui. Aqui é o Vale dos Cristãos. Praticamente todos ali partilham as mesmas orações, o mesmo credo, a ida à missa à mesma hora. Praticamente todos ali partilham a mesma ansiedade, os mesmos dramas. Todos ali são vítimas da guerra que estalou com violência em 2011 e deixou marcas de morte em todo o lado. Em todas as pessoas. Mahasana é uma dessas pessoas. A sua casa no Vale dos Cristãos, na verdade, não é bem sua, é uma casa emprestada. Ela não tem sequer forma de pagar os alimentos do dia-a-dia, nem a água ou a luz, quanto mais a renda. Mas é nessa casa que ela vive com o marido e o outro filho. Às vezes Maha tenta perceber por que alguém quereria matar o seu filho. Ela só consegue recordar-se do seu sorriso bondoso, dos seus olhos alegres, até que aquele tiro, disparado provavelmente a centenas de metros, acabou com tudo. Acabou com a vida dele e, em certa medida, com a vida dela. Uma mãe nunca sobrevive completamente à morte de um filho. O Vale dos Cristãos não foi uma escolha, foi uma necessidade. Com as mãos vazias, todos os dias são um martírio. Mahasana não sabe como vai ser o amanhã. Não há empregos, as economias há muito que se gastaram e só resta mesmo a solidariedade. Uma solidariedade que ali, no Vale dos Cristãos, tem um nome: Fundação AES. É muito duro viver aqui, diz Maha, logo que acrescenta como consegue, apesar de tudo, sobreviver à sucessão dos dias, à memória do filho, que ocupa uma parte enorme de uma das paredes da casa, numa fotografia em que está sorridente, ainda cheio de vida. A oração e a fé dão-me forças para continuar. Lá embaixo, no Vale dos Cristãos, um rapaz puxa uma corda que faz ressoar o sino da igreja. Ali, ninguém tem medo de se assumir como cristão. Mas não é assim em todos os lugares. Em muitas cidades, em muitos bairros e aldeias, os cristãos são vistos com desconfiança, apesar de serem apenas uma minoria. São uma minoria abandonada à sua sorte. É um pouco como a história de Mahasana. Se não fossem organizações de solidariedade como a Fundação AES, estariam completamente desamparados. Temos apoio para a renda da casa e também para os tratamentos médicos, explica Maha, afirmando logo de seguida, dirigindo-se à Fundação AES. A vossa ajuda é maravilhosa. Sem ela não poderíamos sobreviver.
Só a fé e as orações que os lábios de Mahasana murmuram continuamente todos os dias lhe dão consolo. Vamos continuar pela Síria, vamos agora ao encontro de uma jovem portuguesa. Estamos a falar, claro, da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara. Hoje, a irmã vai continuar a relatar-nos como o dia-a-dia na região continua tão difícil. Uma das consequências da guerra é que o país está arruinado. E por isso, diz-nos a irmã Miri, há muitas pessoas a baterem à porta do mosteiro a pedir ajuda. Mas pedir ajuda não significa dar dinheiro. Caso contrário, toda a gente iria lá bater à porta. Isso é muito mau, viria toda a vila viria aqui ao mosteiro pedir ajuda e nós assim não podemos. E também lhes demos alguma esmola, umas frutas do mosteiro. Eles diziam, eu não posso comprar frutos para os meus filhos que me pedem. Eles pedem um bocadinho mais e eu não posso comprar. Essas situações felizmente existem e há várias senhoras que trabalham no projeto das lãs e também há pouco trabalho, não conseguimos vender, mas houve várias delas que continuam a viver por causa do pouco dinheiro que de vez em quando há alguém que encomenda qualquer coisa, elas vão vivendo à força por causa desse dinheiro que lhes vamos dando. Depois da Síria, é tempo para ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Ana Palma passou o testemunho a Ana Falcão. Vamos agora ver a sua mensagem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à minha amiga Ana Palma por me ter lançado este desafio. Eu escolhi, aqui da Bíblia, a parábola do semeador. Saiu o semeador para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha e, depois de ter germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos e os espinhos, crescendo com ela, sufocaram-na. Uma outra caiu em boa terra e, uma vez nascida, deu fruto, centuplicando. Por que é que eu escolhi esta parábola? Ela acaba por ter impacto na minha própria vida. Diz-me respeito e eu acabo por tentar segui-la ao longo da minha caminhada. A minha mãe foi desde muito nova, levou-me com ela à missa e começou muito cedo a falar-me sobre Jesus, que era o nosso melhor amigo, que realmente não há amor maior do que aquele que Jesus teve e tem por nós, e foi plantando a sementinha em relação a Jesus. E eu acabei por pegar nesta semente que a minha mãe foi plantando e tentei eu também transmiti-la primeiro à minha família mais próxima e de há uns anos para cá aos miúdos da catequese. Além de eu utilizar
esta palavra na minha vida, vou tentando também ir dando a conhecer este grande amor que Jesus tem por nós, que Ele é o nosso melhor amigo, que está sempre disponível para nos ajudar. Vou tentando passar esta mensagem. Eu sei que, infelizmente, nem tudo aquilo que se vai passando vai produzir efeitos. É como a semente que cai nos espinhos, que cai na rocha e não produz fruto, mas espero sinceramente que ela vá tocando no coração de algum deles ou de alguns, para que eles próprios mais tarde possam ir passando esta mensagem, esta alegria de ser cristão. E, entretanto, queria desafiar uma amiga minha, que é a Maria Meireles, para ser ela agora a dar continuidade. Foi Ana Falcão a lançar o desafio para a sua amiga Maria Meireles. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas antes das despedidas finais, peço apenas um minuto da vossa atenção para o vídeo do Papa, em que neste mês de outubro o Santo Padre nos pede a todos para rezarmos todos os dias o terço. Começamos e vamos acabar o programa com o terço. Vamos ver. Diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono "Sotto la tua protezione" e la preghiera a San Michele Arcangelo, per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. E agora sim, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.